Olá, amada igreja, bom dia. É um prazer estar com os irmãos aqui novamente para mais uma escola bíblica dominical. E para darmos início à escola bíblica dominical, hoje eu convido o nosso querido irmão Laurindo, para fazer a leitura do texto bíblico. Por favor, irmão Laurindo, faça a leitura do texto bíblico que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Antecedendo a leitura da palavra, queremos externar os nossos sentimentos pelo falecimento do nosso querido irmão José Antônio dos Santos Pelé. Também, ao mesmo tempo, a nossa alegria por sabermos que ele está junto do Pai. Concluamos todos agora a leitura da palavra divina que encontramos plantada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz: E tomou o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para lavrar e cultivar. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que jamais seremos por Ti desamparados. Obrigado, Deus, por sabermos que qualquer que seja o momento mais difícil de nossas vidas, o Senhor sempre estará conosco. Obrigado, Deus, pela consciência que temos de que sem Ti nada podemos fazer. Agradecemos, Deus, por toda a proteção que nos tem nos dado, pelos cuidados e pelos tudo que conquistamos e vencemos. A Deus toda a honra e toda a glória. Que Ele nos proteja e nos livre de todo mal. Amém. Muito obrigado, irmão Laurindo. Laurindo, por estar nos apoiando também na nossa escola bíblica dominical. Irmãos, antes de nós entrarmos na lição de hoje, eu queria apenas falar sobre alguns pontos que ficaram, vamos dizer assim, abertos em relação à lição passada. E alguns irmãos até me cobraram: Gildeval, o irmão não abordou isso na lição de domingo passado. O que é que o irmão acha em relação a isso? Uma das coisas foi em relação aos dinossauros. E os dinossauros existiram? Claro, de fato existiram. Foram extintos, meus irmãos, assim como muitas espécies que já existiram também entraram em extinção. E algumas espécies atuais que correm risco de extinção, como o caso de algumas espécies da fauna aqui da Mata Atlântica, tipo o mico-leão-dourado, por exemplo. O urso polar ártico é outra espécie que está ameaçada em extinção. E também os dinossauros que existiram. E uma coisa importante nós falarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jó, capítulo 40, do versículo do 15 a 18. Acontece que nós ficamos tão fixados na questão que Deus criou os animais, os quadrúpedes, que Deus criou os animais aquáticos, os répteis, e nós esquecemos de pensar na questão dos animais de forma em geral. E olha que Jó em capítulo 40, de 15 a 18, olha o que é que Deus diz para Jó. Veja o biemonte que criei quando criei você, e que come de capim como boi. Agora, olha só, Deus está dizendo para Jó que o biemonte, ele criou o biemonte como criou, no mesmo tempo que ele criou Jó, e diz o seguinte, que o biemonte comia capim como come o boi, ou seja, era um animal herbívoro. Que força ele tem em seus lombos, que pode nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como um cedro. O cedro tem mais ou menos um comprimento, é uma árvore de um comprimento de 30 a 40 metros. E olha o que Deus está dizendo, que a cauda do biemonte é mais ou menos do tamanho de um cedro. Alguns chegaram a pensar até que era um hipopótamo, mas a cauda do hipopótamo mede mais ou menos 25 a 30 centímetros. Os nervos de sua coxa são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. A paleontologia hoje mostra
a existência dos dinossauros, algo que nós não podemos, em hipótese alguma, negar, porque está aí os fósseis, está aí os ossos do dinossauro nos museus para visitação. Então é algo que realmente existiu. Outra coisa que nós falamos sobre em relação à ciência, irmãos, alguns dos maiores gênios da humanidade eram todos cristãos, tipo Isaac Newton, Galileu. São vários que eram cristãos, que eram servos de Deus. Outra coisa também que nós falamos em relação a eras, acredito que o processo de criação foi em períodos de era. Olha o que está escrito em Salmo 90, versículo 4. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. E olha o que é que diz em Salmo 94. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que já passou, e como poucas horas das primeiras vigílias da noite. Então, observe que a dimensão de tempo para Deus não é a mesma dimensão de tempo para nós, seres humanos. Era apenas isso em relação à lição passada que eu gostaria de comentar com os irmãos. Agora nós vamos falar alguma coisa em relação à lição número 2, que é o que nós vamos estar estudando hoje. Meus irmãos, o nosso Deus é um gênio das ciências. Nosso Deus é um gênio da matemática, da física, da química, da biologia, da filosofia, de tudo. O nosso Deus, ele de fato é um gênio. E a gente começa a perceber a grandiosidade, a genialidade do nosso Deus quando a gente vê a complexidade da natureza, a complexidade dos astros, a complexidade do movimento da Terra, dos planetas, do Sol. A harmonia que existe entre o movimento dos planetas, entre o movimento, entre a harmonia na sincronia do funcionamento do universo. A gente vê realmente na genialidade do nosso Deus. Aí é por isso que eu começo a dizer o seguinte, que é difícil, é extremamente difícil ser ateu. Para mim é difícil. A complexidade da vida humana, os irmãos não imaginam como é complexo o simples funcionamento do nosso organismo. A complexidade disso é muito grande, irmãos. A complexidade do funcionamento do ser vivo, a partir do momento que ele se alimenta e os nutrientes começam a fornecer energia através das células para o organismo, e o organismo transforma essa energia em movimento, o funcionamento da visão, do cérebro. É muita genialidade para isso ter surgido do nada. Por isso é que nós acreditamos, por isso é que eu acredito no criacionismo feito de fato por Deus. E na lição de hoje, irmãos, nós temos o Gênesis, capítulo 2, o textual o irmão Laurino já leu. É como se Deus fizesse uma espécie de resumo do primeiro, uma parte do resumo do primeiro capítulo, e também ele foca na criação do homem. Essa é a história de origem dos céus e da terra no tempo em que foram criados. É o resumo do capítulo 2. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar. Observe que Deus praticamente deixou tudo pronto. É que nem uma mãe que está esperando um bebê e aí arruma o quarto, o berço, as roupinhas, a fralda, os utensílios que a criança vai usar, a mamadeira, tudo, deixa tudo prontinho. Aí depois está tudo prontinho, aí chega a criança. Foi assim que Deus fez em relação à terra. Deixou praticamente tudo pronto para que o homem pudesse nela habitar. Agora eu queria entrar um pouco em detalhe em relação a esse local onde tudo iniciou, do Jardim do Éden. Bem, agora nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.
Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda neste dia brotara nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Observe que aqui Moisés faz uma espécie de um resumo do que foi feito, isso ele conversando com o povo hebreu. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro Pison, ele percorria toda a terra de Avlá, onde existe ouro. O ouro naquela terra é excelente. Lá também existe o obidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre a terra de Cush e de Gion. O terceiro, que ocorre pelo lado da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou ali o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei dele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, os céus, o Senhor Deus nos trouxe o homem para ver como esse chamara. E assim que o nome desse a cada ser, e assim ele deu nome a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair um sono profundo, e quando esse dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos seus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Meus irmãos, observe que a partir do verso 2, o protagonismo do homem, ele entra em cena. O homem começa agora a ser o centro da atenção ali da criação de Deus. E observe o seguinte, uma coisa que é interessante, que a ordem cronológica da criação é a mesma ordem colocada hoje pela ciência. A ordem cronológica de criação que a ciência coloca é a mesma ordem cronológica que está na Bíblia. Agora imagina quantos anos tem, quantos séculos tem, quantos milênios tem que Moisés escreveu isso, dito por Deus. Será que Moisés tinha alguma percepção de ordem cronológica de criação? Alguém falou para ele. E quem que falou para Moisés? O próprio Criador. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso é o que está escrito no Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Agora eu queria falar um pouco para os irmãos sobre a localização do Jardim do Éden. E nós vamos colocar agora um mapa para que nós possamos ver mais ou menos a localização geográfica do local de criação onde tudo começa e a questão e a localização, mais ou menos, a localização que os arqueólogos, que os estudiosos em teologia mais ou menos citam de onde pode tudo ter começado. Vamos colocar o mapa e vamos falar um pouco sobre isso. Meus irmãos, nós estamos vendo no mapa
Observe que o texto fala de 4 rios. Tigre, Eufrates, que os irmãos já conhecem, são rios que hoje estão ali, passando ali pelo Iraque, entre o Iraque e o Irã. E o texto fala de mais 2 rios, o rio Gion e o Pison. O que é que alguns arqueólogos falam dessa localização? Os arqueólogos falam do rio, que o rio Gion seria o Nilo, que é considerado e era considerado um rio sagrado para os egípcios, e o Pison vinha da outra região, onde hoje está a Índia, que é o rio Ganges, também um rio sagrado para os indianos. Aí alguém vai pensar o seguinte: mas o texto fala de Tigres e Eufrates, então seriam rios, o jardim seria localizado apenas na região do Tigres e Eufrates. Mas nós temos que pensar o seguinte, que depois da criação existe o dilúvio. E como o dilúvio ele foi global, a gente sabe o seguinte, que muita parte de geografia mudou. E outra coisa, a gente não pode pensar em um jardim, quando Deus fala no jardim, como fosse um jardim da nossa casa, um jardim do Palácio de Versalhes, um jardim limitado, não. Toda aquela região daqueles rios era uma região extremamente fértil. A gente sabe disso, por exemplo, na questão do rio Nilo. Olha a fertilidade que era em toda a extensão do Nilo, inclusive o maior rio da Terra em extensão. Ele perde para o Amazonas em volume de água, mas em extensão é o Nilo. Então toda aquela região ali era uma região extremamente fértil. Mas hoje em dia é tudo deserto. Sim, o processo de desertificação não foi causado por Deus, foi causado pelo homem. É o que pode acontecer aqui, por exemplo, no nosso Pantanal, é o que pode acontecer na Amazônia brasileira, que está nesse processo aí de desmatamento. Então aquela região ali era uma região realmente extremamente fértil. Então, segundo os pesquisadores, ela ia do Nilo ao Ganges. Então observe que a extensão do Jardim do Éden, de fato, era muito grande. O que os irmãos podem observar no mapa que nós estamos colocando aí, é uma região bastante extensa, essa região que os pesquisadores propõem que fosse realmente, de fato, o Jardim do Éden. Agora, meus irmãos, nós estamos vendo aí agora um segundo mapa. Eu quis colocar mais ou menos aí a região do Monte Ararat. Fica aí a fronteira entre a Turquia, a Armênia, Geórgia, Irã, naquela região ali. Observe o seguinte, nós não sabemos de onde Noé partiu. Nós não sabemos de onde Noé partiu. A Bíblia, o texto bíblico só fala do local onde a arca parou, foi no Monte Ararat. Então, se a gente observar e traçar aí uma linha aí entre a região mais ou menos do Jardim do Éden para o Monte Ararat, observe o seguinte, das proximidades que era essa região. E nós vamos ver agora o próximo mapa, mais ou menos a região de Ur dos Caldeus, de onde Abraão parte para ir para Canaã. Observe que toda a vida, toda a sociedade vivia mais ou menos em torno, próximo dessa região da criação. Vamos ver agora no próximo mapa. Irmãos, nós estamos vendo nesse outro mapa aí da viagem de Abraão. Observe ele saindo da cidade de Ur, indo para a cidade de Harã, indo para Canaã, Egito, aí ele volta novamente para Canaã, região de Siquém, de Jerusalém. Observe que lá em cima, mais ou menos na região de Harã, é pertinho do Monte Ararat, de onde Noé começa ali a multiplicar ali a população. Então a gente observa o seguinte, que toda a vida ela existe dentro desse circuito aí, nessa região do Jardim do Éden, nessa região ali próximo ao Golfo Pérsico, próximo ao Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Então praticamente toda a vida existia ali. Mas Gildeval, como é que chegou então hoje na Ásia, na Europa? Como é que chegou então na América? Isso aí já entra na parte de história, que aí todo mundo já estudou o povoamento da terra. Nós não vamos entrar em detalhe nisso. Mas o importante é a gente observar o seguinte, que praticamente toda a vida circulava nesse corredor de fertilidade dos rios, do Tigre, Eufrates
Nilo, Ganges, ou seja, essa extensão aí do Nilo até parte da Índia era a extensão do Jardim do Éden, era realmente de onde começa esse povoamento da humanidade. Bem, eu convido agora a irmã Ludmila, professora Ludmila, para nos falar um pouco sobre o mordomo posto à prova. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. Por favor, irmã Ludmila, dê sua contribuição em nossa escola bíblica dominical. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Muito bom poder começar o ano compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi nesse estudo. Bom, vamos fazer a leitura bíblica. Se você está com essa Bíblia aí na sua mão, abra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós iremos ler. Vamos lá. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. O título do tópico que eu fiquei de falar é o mordomo posto à prova. E nós vamos entender um pouquinho alguns pontos sobre esse mordomo. Primeiro, quem era esse mordomo? A Bíblia fala, nesse versículo que a gente acabou de ler, que algumas versões dizem assim: e Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Tá um pouco parecido, né? Esse que a gente leu agora, mas enfim, quero enfatizar isso. Imagem e semelhança. O homem, ele era a semelhança de Deus e não a igualdade. Por isso o nome mordomo, porque ele não era Deus. Ele era aquela pessoa que Deus colocou ali para cuidar de determinadas coisas. Mas a gente vai falar já já. E qual era o papel do homem, olhando de um contexto geral? Ele era o guia, ele era o líder. Vamos aqui fazer, vamos aqui fazer isso aqui, vou pegar na sua mão, vamos aqui, tô aqui para te ajudar e tudo mais. Interessante mencionar uma coisa. Digamos que o homem, Adão, ele tava lá em uma embarcação. Eva, vamos aqui, vamos fazer uma pesca que não sei o que. Vamos pra direita, vamos pra direita ali, porque ali tem mais, que não sei o que, mais peixe. Ok. Mas se ele for pra direita e tiver um buraco ali e ele for em direção a esse buraco, muito provavelmente ele vai afundar e levar quem tá com ele junto. Então o papel do líder é basicamente esse: guiar, como guia turístico. Guia turístico é aquele que guia para que a pessoa não se perca, né, numa mata, numa trilha, enfim. E olhando assim do contexto daquele momento, qual era o papel de Adão naquele momento? Vamos ler lá o versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus cria o homem e a mulher e diz assim: agora vamos fazer agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus faz isso, ele não está dizendo você vai dominar tudo. Não. Ele fala uma coisa interessante. Eles terão poder. Poder sobre determinadas coisas, sobre X, Y e Z. E no versículo 28, se você tiver um tempo depois para dar uma olhada, Deus fala: você terá poder para escolher os nomes dos animais. Tanto que Adão, ele escolhe o nome dos animais. E desde então fica assim. O papel dele era administrar aquilo que o Senhor havia lhe concebido. Era: olha, cuide disso aqui. Isso aqui você pode comer, cuide disso. Domestique esses animais. Esses aqui já são mais selvagens. Enfim, cuide como uma horta. Uma horta, digamos assim. Foi dado a ele uma horta e ele tinha o trabalho de tirar as ervas daninhas, digamos assim, colocar adubo, colocar semente, depois plantar, replantar, tirar, deixar um tempo de descanso. Esse era o papel, era basicamente o papel de agricultor, digamos assim. Ele não era o dono da fazenda, mas o papel dele era ser agricultor daquela fazenda. Deu pra entender um pouquinho? E uma coisa sobre esse mordomo é que com todo e qualquer líder, como todo e qualquer mordomo, como todo e qualquer agricultor, administrador, existe um limite. Existe um limite que, se for ultrapassado, podem ter consequências irreversíveis. E nesse caso,
ele não poderia comer do fruto daquela árvore. O fruto daquela árvore proibida, digamos assim. Ele não poderia comer. E a partir do momento que ele come, o pecado entra. Só que uma coisa que eu preciso destacar é que o pecado não foi comer o fruto. O pecado foi desobedecer a Deus e comer do fruto. Uma coisa que é muito interessante falar, que eu tava lendo essa semana, lendo um livro de uma autora que ela diz assim, nós temos a pura mania de acharmos que aquilo que Deus nos privou é melhor ou tão quanto melhor aquilo que Ele nos deu. E isso é real. Nós temos essa mania mesmo. Tipo, tenho aqui uma cebola e uma cebolinha. Poxa, mas e o tomate que Deus não me deu? A gente esquece que temos uma cebola e uma cebolinha. E o tomate? Pô, mas o tomate poderia ser melhor para essa receita. Mas poderia ser e tal. A gente fica nessa mania de querer tomar o lugar de Deus, de querer ser Deus. Isso vem muito do pecado. O pecado da desobediência. De não confiar em Deus, de não acreditar que aquilo que Ele nos deu é muito melhor. E deixa eu ver mais. É isso. Quando ele desobedeceu e comeu daquele fruto, é como se ele tivesse assinado um contrato dizendo: pecado entre, agora é sua hora. É um pouco brusca essa analogia, mas é como se isso tivesse acontecido. E eu trouxe duas curiosidades para vocês. A primeira curiosidade é que a palavra árvore, ela é muito falada na Bíblia, se não me engano, das palavras que é mais citadas. E ela traz muitas lições. Acredito que vocês devem lembrar. Para quem não lembra, eu vou falar aquela parábola da figueira. A figueira que não dá frutos, que é a figueira que é a árvore, ela será arrancada e jogada fora. E assim tem outras por aí. E a segunda curiosidade que eu trouxe foi algo que eu aprendi numa reunião das mensageiras do rei. É que o fruto não era uma maçã. Em momento algum a Bíblia diz que o fruto era uma maçã. E quando eu aprendi isso, eu lembro que eu tava na reunião. E aí minha presidente falou isso, eu fiquei, gente, sabe, ficou um bug na minha mente. Eu tinha aprendido a vida toda que era uma maçã. E aí eu fui ler e reparei que realmente não tinha dizendo, em momento algum na Bíblia diz que era uma maçã. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o mordomo, o papel dele e do que ele foi colocado à prova. Fiquem com Deus e breve a gente se encontra de novo. Beijo! Obrigado, Ludmila. E vou convidar agora um outro professor para nos falar um pouco sobre a bênção que o mordomo recebe. O mordomo recebe uma bênção. E para falar sobre isso, sobre Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25, eu convido o nosso querido professor Raimundo para nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando mais uma participação nossa na escola dominical e vamos abordar hoje, dentro do tema proposto no livro de Gênesis, né? O mordomo recebe uma bênção. E esse tema, esse tópico da lição está baseado no trecho do texto de Gênesis, a partir do versículo 18 ao 25 do capítulo 2. Então diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, alguém que lhe seja semelhante a ele, que esteja à altura. O que acontece a seguir? Deus realiza, né, poderíamos dizer, a primeira cirurgia, o primeiro transplante de órgãos para fazer essa complementação ao ser humano. Por que complementação? Porque o ser humano está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, Deus criou o ser humano. Quando a Bíblia fala o homem, a linguagem não é o sexo masculino, é o ser humano, o homem como ser humano. E o homem, como ser humano, ele é macho e fêmea. Ou seja, ele não é hermafrodita, não é isso. Ele tem o homem, o ser masculino, e o homem, o ser feminino, que é a mulher. Ou seja, formando a humanidade. Muito bem. Em hebraico, a palavra para a humanidade é Adam, o homem, e para o macho é Ish, e para a mulher a designação é Ishá. Então Deus, quando cria Ishá, ou seja, o texto sagrado diz aqui no capítulo 2, os versículos que se seguem a partir do 21, diz que o Senhor Deus, ele anestesiou o homem e fez esse processo de transplante. Quando ele retira, cirúrgico, transplante como queira, ele retira parte do lado do homem, em que também vem junto uma de suas costelas, não é? E dessa parte que ele retira do homem, ele forma a mulher, ele fecha o lugar com carne, é o que está escrito no texto sagrado, e ele forma a mulher e igualmente dá fôlego de vida a ela. Tendo feito isso, observe o que o texto sagrado diz. Após ter feito isso, o Senhor Deus traz a mulher até o homem. Está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 21, no final. O Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele, ou seja, até Adão, até o homem. Até Ish, que é o homem. E o homem disse, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então acontece ali, após a formação da mulher, Deus realiza o casamento. Deus traz a mulher. Então o verdadeiro santo casamenteiro, entre aspas, realizador de casamentos, promotor do casamento, idealizador do casamento, é o Senhor Deus. É Ele que colocou esta atração entre o macho e a fêmea. Com que propósito? Primeiro, o que foi que Deus entregou o homem ali? Primeiro, Deus entregou ao homem a mulher, a companheira, a parte a ser amada, a parte a ser em que ele partilharia a sua vida com ela. Seria amado e igualmente a amaria. Partilhariam os prazeres da vida a dois, do sexo, do amor, da comunhão, da convivência. Igualmente, lhes foi entregue a geração de filhos, ou seja, a perpetuação da espécie. Deus entregou ao homem o cabedal, o legado de ser o pai da espécie. Ao primeiro casal foi entregue o status de serem os primeiros pais de toda a raça humana, o homem e a mulher, ou seja, conhecido como Adão e Eva, nossos primeiros pais. Em terceiro lugar, Deus entregou aos nossos pais a capacidade de governarem toda a criação, porque está em Gênesis 28, que o Senhor Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser que se arrasta e que se move sobre a terra. Então essa capacidade que o homem recebeu, que ele ainda tem, de dominar e de sujeitar a terra, isto foi dado por Deus, pelo Senhor Deus. E por fim, Deus deu ao homem a bênção de ter comunhão com Ele, de adorá-lo, de estar em comunhão com Ele. Lembrando sempre que esse período na Bíblia é chamado de período da inocência. É a chamada dispensação da inocência,
em que o homem não conhecia nem o bem nem o mal, ele não conhecia o mal. Ele vivia envolvido pela presença de Deus, sendo ele próprio, o ser humano, uma própria extensão do Senhor Deus, porque o texto diz que Deus vinha e conversava com eles no jardim, a voz de Deus soava no jardim. Deus caminhava no jardim, no Éden, não é? Porque até então não havia o pecado entrado no mundo através do homem. O diabo já estava, o tentador já estava na esfera do universo, até mesmo na terra. Mas ele não havia entrado no mundo através do homem, portanto, ele não tinha autorização para atuar, para tornar a terra um caos. Até ali não. Então Deus comungava com suas criaturas, não é? Plenamente. O homem gozava de uma comunhão que nenhum ser humano gozou, a não ser o Filho de Deus. Era pleno, Deus vinha e falava cara a cara. O Senhor passeava pelo jardim, inclusive quando eles caíram, a voz de Deus se fez ouvir. Isso é algo que vai ser estudado mais adiante. Então, o casamento, está dito aqui também sobre o casamento, né? Que eles teriam que deixar, o homem teria que deixar a casa de seu pai e de sua mãe. Deixar aqui, senhores, não é abandonar. Quando diz, por isso, Adão diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Versículo 24. Tornando-se, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se uma só carne. Observe, não é abandonar. Aqui o sentido do texto não é abandonar, virar as costas para os pais, não é isso. É deixar de conviver com os pais e, de certa forma, estabelecer um limite na relação de dependência dos pais, porque não dependem mais dos pais. Ele deixa os seus pais e agora vai formar um novo núcleo familiar, uma nova família com a sua mulher com a qual ele se unirá. Mas não abandonou seu pai, nem a sua mãe, nem vice-versa. Não é abandonar, nunca mais ver, não é isso. Nunca mais visitar, não ter nenhuma afetividade, muito pelo contrário, de forma nenhuma. É formando uma nova família, para isso é necessário deixar o convívio dos pais, para irem conviver juntos, no seu próprio canto, no seu próprio, na sua própria casa, formando assim uma nova família. E desfrutando da vida a dois, se conhecendo, crescendo juntos em comunhão, crescendo em graça, crescendo inclusive em número, porque o objetivo do Senhor é que a família ela dê frutos, a família se perpetue através dos descendentes que são fruto da união amorosa, afetiva e abençoada do casal. E o casamento não é só para procriação, o casamento também é para prazer dos cônjuges, para que se desfrutem um do outro. Isto sendo recebido como bênção de Deus, de fato é uma das maiores bênçãos que o ser humano pode receber nesta vida transitória. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, professor Raimundo. Meus irmãos, quais seriam as aplicações desse estudo de hoje, do estudo que nós fizemos hoje para os dias de hoje? Aplicações para a vida. O homem nasce da terra, deve cultivar a terra e finalmente voltar à terra quando morre. A terra é para o homem o berço, lar e sepultura. Eis mais uma razão para que sejamos bons mordomos da terra, fazendo tudo que esteja ao nosso alcance para a preservação dos solos, dos recursos não renováveis e do meio ambiente. Às vezes tem gente porque tem a posse da terra, porque tem ali uma escritura da posse da terra, ele acha que ele pode fazer tudo o que ele pode, tudo que ele tem direito. Ele não imagina que aquilo ali ele está sendo um mordomo de Deus. Segundo, Deus como provedor serve de modelo para os pais. Como os pais devemos prover nossa família tanto das necessidades materiais quanto com maior desveio das necessidades emocionais. Ou seja, observe que Deus ele cria todo o ambiente e coloca o homem, e ali ele deixa o homem. É tanto que o próprio texto diz o seguinte, que Deus passeava, andava pelo jardim nas tardes, e ainda conversando ainda com Adão.
No texto da vida conjugal, o homem e a mulher devem desfrutar um com o outro. Estamos vendo nos dias de hoje, com tanta violência contra a mulher, uma verdadeira contrariedade ao projeto inicial de Deus. Meus irmãos, é um absurdo o que anda acontecendo nos dias de hoje. Parece que virou, assim, a banalidade tomou conta da violência contra a mulher. Contra o ser humano e contra a mulher. A violência se transformou assim, em algo extremamente banal, comum, e parece que quanto mais a imprensa noticia casos de violência doméstica, de feminicídio, parece que mais acontece. É como se estimulasse a novos casos. É um negócio assim absurdo, absurdo mesmo. E não foi isso que o Senhor Deus nos ensinou. Para finalizar, eu queria apenas ler algumas frases aqui. Olha só o que disse Arnold Allan Pezens, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1978. Eu olho para Deus através das obras de suas mãos, e estas obras implicam intenções. Dessas intenções recebo uma impressão do Todo-Poderoso. E olha o que é que disse Isaac Newton. Devemos crer em um Deus e não termos outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, sábio, justo, bom e santo. Devemos amá-lo, temê-lo, honrá-lo e confiar nele, orar a ele, dar-lhe graças, louvá-lo e santificar seu nome, cumprir seus mandamentos e dispor de tempo para honrá-lo em culto. Isso é o que disse Isaac Newton, o descobridor da teoria da gravidade. Então, meus irmãos, como a gente observa, Deus de fato é o Criador de tudo. E é isso que nós vamos estar vendo esse trimestre, dando continuidade. Na próxima semana, eu quero dizer que tem mais. Na próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quero agradecer a todos pela audiência em estar acompanhando a nossa escola bíblica pelo YouTube. E eu quero dizer para os irmãos que eu não vejo a hora de estar com todos vocês na nossa grande EBD presencial. Um abraço a todos os irmãos aí, e sentindo muito, com muita tristeza, que nós sentimos falta do nosso querido irmão, do nosso irmão Pelé, que estava ali sempre na classe, Gideão, participando da nossa escola bíblica dominical, e sempre apoiando aí, chamando os alunos para estarem participando. Acorda que é hora da escola dominical. Um abraço a todos os irmãos e até o próximo domingo. Vá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal, porque o Senhor é o reino, o Senhor é a glória, para todos sempre. Amém, amém.